Voltamos. 1 Timóteo, capítulo de número 3, diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ser uma pessoa, deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro, apto para ensinar, deve conhecer a palavra, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico, desapegado ao dinheiro, não pode ser avarento, deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É uma pergunta. Versículo 6. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade, não devem beber vinho em excesso, nem deixar conduzido pela ganância, devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função do diácono. Olha só, o bispo é o pastor, é o líder de dentro de uma igreja. Esse homem deve ser compassivo, ele deve ser marido de uma só esposa, ele deve ter autocontrole, viver sabiamente, ter uma boa reputação, ser hospitaleiro, apto para ensinar, conhecer a palavra, apto para ensinar, deve ser hospitaleiro, apto para ensinar, não beber vinho, não ser violento, deve ser amável, deve ser compassivo, deve ser desapegado ao dinheiro, deve liderar bem a sua casa, liderar bem seus filhos, deve ter cuidado com sua família. O diácono, ele diz aqui que o diácono deve ser respeitáveis e ter integridade, não deve beber vinho em excesso, nem deixar conduzir pela ganância, deve ser comprometido com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então, que exerçam a função do diácono.
O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Que esse diácono deve ter uma pesquisa cuidadosa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela fala que um pastor, para que um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, há um tempo atrás, não sei hoje se ainda é a mesma coisa, para que o pastor viesse a exercer a função pastoral, ele tinha que trazer primeiramente sua família para os caminhos do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que abandona a sua família, que abandona a sua casa, abandonou a fé, apostatou da fé, né? E muitos de nós hoje não conseguimos trazer a nossa família para dentro do cristianismo, exatamente por causa da falta de controle, da falta de equilíbrio, da falta de conhecimento bíblico. Quando nós não temos esse conhecimento para saber falar com as pessoas, quando nós não temos compassividade, quando nós não temos bondade, quando nós não temos amor para explicar a palavra de Deus para as pessoas, isso faz que elas se afastem de nós. É a nossa família. Ela viu a gente roubar, ela viu a gente traficar, ela viu a gente usar droga. Hoje ela vê a gente não fazendo mais isso, não usando mais droga, não prostituindo, não roubando. E hoje tendo uma vida honesta, uma vida sem droga, sem vício. Mas ela fica espantada. Então, ela vai